Queridos, há 2 domingos atrás eu ministrei sobre o tribunal de Cristo. E quando eu ministrei sobre o tribunal de Cristo, nós falamos que o tribunal de Cristo é o julgamento da igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tribunal de Cristo, mas hoje eu quero falar sobre o grande trono branco. Quando nós lemos esse texto, quando lemos aqui capítulo 20 de Apocalipse, o texto fala sobre alguns livros. Haverá o julgamento, e nesse julgamento, quando acontecer esse julgamento, os livros serão abertos. E quando nós começamos a estudar sobre os livros, na verdade, por que o Ministério de Louvor não senta mais aqui em cima? Cadê os ministros de louvor? Por que vocês saíram daqui? Vocês querem deixar eu sozinho por quê? Quem liberou vocês? Comprei cadeira bonita para vocês, cedi até a minha, e vocês querem me deixar sozinhos? Que coisa, olha, voltaram todos. Amém, então vamos lá, vamos voltar para o tribunal, vamos deixar, enquanto eles estão sentando. Queridos, a Bíblia diz que alguns livros serão abertos. E quando a Bíblia fala sobre alguns livros, vai haver o julgamento, e diante deste julgamento os livros serão abertos. Que livros são esses? A Bíblia fala que um dos livros é os 10 mandamentos. A Bíblia também fala que será aberto o livro do Cordeiro, será aberto o livro da vida, e será aberto o livro do selo. Existem outros livros, mas entre esses, no dia do julgamento, esses livros serão livros que serão abertos para o julgamento. Então você vê que no dia do julgamento, aqueles que morreram no tempo da lei, ou os judeus, eles serão julgados através do livro dos 10 mandamentos. Quando olhamos para o livro do Cordeiro, o livro do Cordeiro é aqueles que recebem Jesus como Senhor. O livro da vida é o livro das obras. E aí então existem outros livros. Então quando se fala dos 10 mandamentos, 10 mandamentos é o livro da lei. O livro da vida é o livro das obras, as obras que fizemos bem ou mal. O livro do Cordeiro são as pessoas que receberam Jesus, experimentaram Jesus como Senhor, e hoje eles têm o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que aqueles que os nomes não forem achados no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. Olha para o teu irmão e fala: misericórdia, meu irmão. A primeira pergunta que eu quero fazer hoje é: quando o seu nome foi escrito no livro da vida? Vamos lá, responda. Quando o seu nome foi escrito no livro da vida? Quando aceitou Jesus? Ok, então, há quanto tempo o seu nome está escrito no livro da vida? 12 anos? 18 anos? 15, 19, 10, 4, 3, 18, 21. Ninguém. Vamos. Vai lá, Cidinha, se manifeste aí. 35, já está chegando lá. Quanto? 40? Pastor André, ele recebeu Jesus com 10 anos de idade. Fazem 40 anos que ele recebeu Jesus. Está tudo certo, a conta está certa, 50 anos. Então vamos lá, gente. Quando o seu nome foi escrito no livro da vida? O teu nome foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, verso 8. Eu vou ser rápido, queridos, eu não posso demorar hoje. Então não vou te esperar, você pode anotar. Apocalipse 17, 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo,
e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes foram escritos no livro da vida desde o quê? Desde a criação do mundo. Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o teu nome foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Desde a criação do mundo o seu nome foi escrito. Agora, eu preciso que você tenha um entendimento sobre os atributos de Deus. Você pode perguntar: apóstolo, então nós cremos na predestinação? Se o meu nome foi escrito no livro da vida, desde a fundação dos tempos, isso quer dizer então que eu fui predestinado para o céu? Não. Entenda, os atributos de Deus, a Bíblia fala sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. A onisciência, Deus sabe de todas as coisas. A onipotência, a onipotência de Deus, Deus pode tudo. E a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares. Agora, o que nós precisamos entender é que existe algo que se chama presciência. Diga, presciência. Diga mais forte, presciência. Isso quer dizer, o que é presciência? Deus sabe de tudo, desde a fundação dos tempos. Isso quer dizer, queridos, que o teu nome foi escrito no livro da vida, mas Deus sabe aqueles que de fato serão salvos ou não. Não é que Deus predestina alguém para o céu e Deus predestina outras pessoas para o inferno, não. Deus sabe tudo o que está acontecendo antes mesmo de acontecer. A Bíblia fala aqui em Gálatas capítulo 1, verso 15: antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei. Você foi escolhido de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus, antes de vocês entrar no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Então olha para o teu irmão e fala: você é escolhido de Deus, meu irmão. Fala assim: glória a Deus, nós somos escolhidos de Deus. Deus sabe de tudo o que vai acontecer. Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai. Deus sabe de todos que aqui estão sentados, quem vai para o céu e quem não vai. Por que Ele sabe? Porque Ele é Deus. Porque porque existe a presciência de Deus. Porque Deus sabe de toda a história. Quando nós começamos a falar sobre o tempo, existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. O tempo do homem se chama Cronos. O tempo de Deus se chama Kairos. Por isso que a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre o arrebatamento da igreja no tribunal. E eu disse que quando a igreja for arrebatada, vamos nos encontrar nos ares. E ali durante 7 dias, depois de 7 dias, o tempo da festa dos judeus, vai acontecer o tribunal de Cristo. Porém na terra esse tempo é de 7 anos. Porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Cronos é o tempo contado. Kairos é a eternidade, é o tempo que não se conta, é o tempo de Deus. Então, queridos, Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala aqui em Isaías capítulo 46, verso 10: eu sou o Deus que anuncia o fim desde o início, e o início desde o fim. Isso quer dizer que o teu nome foi escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, desde a criação do mundo. Deus te escolheu. Porém Deus sabe aqueles que vão para o céu e aqueles que não irão.
Então olha para o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Queridos, nós precisamos começar a abrir nosso entendimento para isso. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu, Deus nos chamou, antes da fundação, antes da criação do mundo. Efésios 2, capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. O que é predestinação? Predestinação, queridos, ensina que Deus te escolheu. Deus escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Se eu pregasse ou se eu ministrasse aqui sobre predestinação, eu teria que dizer que você não teria culpa pelos seus pecados. Você não teria culpa porque você não teve escolha. Porque você foi predestinado, você foi escolhido por Deus para ir para o inferno. E não é assim que acontece. A presciência, Deus sabe aqueles que vão para o inferno. Mesmo Deus querendo que você fosse para o céu, Deus sabe aqueles que vão para o inferno. Quer ver um exemplo claro? Judas e Jesus. Judas trai Jesus. Porém Jesus, ele conhecia Judas, e Jesus sabia quem era Judas, e Jesus investiu em Judas, para que Judas tivesse a oportunidade de uma mudança, para que Judas pudesse ter uma vida transformada. Porém Judas não quis. Diga misericórdia. A Bíblia diz que Deus salva o homem pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: Pois fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, nós não merecemos a salvação, mas a Bíblia fala que a salvação ela veio pela graça. Pela graça de Deus nós fomos salvos. Então Deus conhece quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Hoje eu vou fazer um apelo. E Deus sabe que hoje algumas pessoas vão vir aqui à frente e vão entregar a vida a Jesus. Porque já estava escrito no livro de Deus que no dia 2 de agosto de 2015, no Ministério Nova Dimensão, Igreja Batista, em Barretos, na Avenida 3, esquina da 12, você viria assistir um culto, e aqui então o apóstolo iria fazer um apelo no final do culto, e você então vai entregar a sua vida para Jesus. Deus já sabia disso há muito tempo, e hoje então, queridos, é a sua oportunidade para consolidar o que o Senhor escreveu a teu respeito. Vamos entender um pouco mais sobre presciência de Deus. Imagine, eu chego num abrigo onde tem ali 1000 crianças, e eu quero levar as 1000 crianças para a minha casa. E aí então eu saio perguntando para cada uma: você gostaria de ir para a minha casa? Algumas podem até dizer: sim, eu quero. E outras podem dizer: não, não quero. E eu continuo perguntando para as 1000 crianças e anotando o nome daquelas crianças que aceitarem. Agora, no momento de levar as crianças para a minha casa, eu já sei quem vai e quem não vai. Eu não posso dizer que Jesus está na porta dos céus, dizendo: esse vai e esse não vai. Mas Ele está na porta dos céus, convidando todos para o céu. Porém Ele sabe que nem todos irão, porque estão gastando a sua vida, os seus dias na terra, e a terra tem lhe dado prazer. Então a presciência de Deus faz com que Deus saiba, antes mesmo de acontecer, aqueles que irão e aqueles
que não irão. Agora, se ele escreve o meu nome no livro da vida, antes da criação do mundo, Deus risca o meu nome do livro da vida? Sim ou não? Pode responder, gente. Se errar, errou. O que você acha? Deus risca? Sim ou não? Vamos lá. Êxodo capítulo 32, verso 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Antes da fundação do mundo, Deus escreve o teu nome no livro da vida. Porém, o que pode fazer com que o teu nome não seja achado no livro da vida é o teu pecado. Então olha para o teu irmão: o teu pecado, o meu pecado, pode sim riscar o meu nome no livro da vida. Como um bom batista, durante muitos anos eu preguei que o crente não perde a salvação. Como um bom batista, eu buscava bases teológicas para defender que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, queridos, Deus escreveu o nosso nome antes do livro da vida. Ele sabe quem vai e quem não vai para o céu. Porém, o nosso pecado faz com que o nosso nome, a qualquer tempo, possa sair do livro da vida. Existem, queridos, dois tipos de pecadores e dois tipos de pecado. Diga, dois tipos de pecadores e dois tipos de pecado. O pecador escravo e o pecador iníquo. Pecado de escravidão e pecado de iniquidade. Diga, pecado de escravidão e pecado de iniquidade. O pecado de escravidão nós chamamos pecado de omissão. Pecado de iniquidade nós chamamos de pecado de ação. O pecado de ação te leva para o inferno. O pecado de omissão te leva a viver um inferno. Olha a diferença. Pecado de ação te leva para o inferno, mas o pecado de omissão te leva a viver um inferno. Vou dar um exemplo. Um cristão que serve a Deus, porém não é um bom marido, ele vai para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele vai para o céu. Está certo que a mulher está querendo mandar ele para o inferno logo. Algumas mulheres ficaram até desanimadas. Eu aposto, eu estou querendo que meu marido vá para o inferno logo, porque ele é terrível. Entenda, calma, mulheres. Teu marido, talvez ele é um bom cristão, mas não é um bom marido. Ele vai para o céu, porém ele vai viver um inferno na terra. A sua vida vai ser terrível. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Porém, aquelas pessoas que simplesmente começam a negligenciar o seu papel, têm sido omisso em algumas áreas, vão viver o inferno na terra. Então o camarada é bom cristão, vem na igreja fiel a Deus, servo, mas não consegue ser um marido exemplar. Ele não vai viver a vida em abundância que a Bíblia tem nos ensinado. Ele vai até para o céu, mas vai viver o inferno na terra. O crente que é um bom cristão, mas não é um bom pai, ele vai para o céu? Sim ou não? Vai, mas vai viver um inferno na terra. Entenda, nós precisamos começar a diferenciar algumas coisas e começar a entender algumas coisas. Então o pecado de omissão faz com que a pessoa viva um inferno na terra.
Quantos cristãos estão ali brigando? Oh Deus, a tua palavra diz que eu teria uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, mas eu não tenho vivido isso. Não tem, porque talvez você tenha negligenciado algum princípio de Deus, algum princípio da palavra de Deus. Tua mulher quer que você vá para o inferno, meu irmão. Você não vai, porque você é um cristão verdadeiro, mas tem que mudar e tem que ser um marido melhor, tem que ser um pai melhor, tem que ser um patrão melhor, tem que ser um funcionário melhor. Porque senão, meu irmão, você vai começar a viver algumas destruições na terra. Porém, a Bíblia também fala sobre o pecador iníquo. A Bíblia fala sobre o pecado de iniquidade. O pecado de iniquidade é o pecado consciente. É aquela pessoa que planeja, que projeta, que começa a esquematizar o pecado. Essa pessoa é aquela pessoa que o pecado deixou de ser feio, o pecado deixou de ser fedorento, o pecado deixou de ser pecado. Você já ouviu aquela pessoa que está na prática do pecado e você chama a atenção dessa pessoa e ela fala, não tem nada a ver. Talvez, meu irmão, você é uma dessas pessoas. Quando o pecado ele muda a qualidade de pecado, isso quer dizer que você está tão acostumado e o pecado se tornou tão normal na sua vida que você se tornou um pecador iníquo. E a Bíblia diz que esse pecador vai para o inferno, porque o seu nome será retirado do livro da vida. Apóstolo, quem está dizendo isso? A Bíblia, meu irmão. Nós precisamos começar a abrir a nossa visão e entender o que a Bíblia tem nos ensinado. O maior problema hoje, querido, é quando nós defendemos o pecado e o pecado deixa de ser pecado. Quando eu olho para Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós começamos a avaliar um pouco o histórico de Davi, alguns cristãos questionam, como? O cara era adúltero, o cara, ele era assassino, o cara fez tantas coisas terríveis. Porém, toda vez que ele foi confrontado, ele se arrependeu, ele chorou e ele se prostrou. O pecador escravo é aquele pecador que tem aquele pecado que ele quer largar, ele chora para largar aquele pecado, ele não quer que o pecado continue na sua vida. Mas o pecador iníquo é aquele que defende o pecado, é aquele que fica com o seu pecado como algo de estimação. Nós precisamos começar a abrir a nossa visão para entender isso. Quantas vezes, queridos, somos confrontados diante do nosso pecado, ao invés de fazermos aquilo que Davi fez, se prostrar diante do Senhor, chorar. Quando o profeta chega para Davi e fala, Davi, tu és este homem. Davi, ele não olha para o profeta e começa a justificar, mas a Bíblia diz que naquele momento ele se prostra e ele chora. Mas o pecador iníquo, quando ele é confrontado, ao invés de vir arrependimento, ele se rebela. Vou sair da igreja, não gosto daquele líder, não gosto daquele discipulador, não gosto daquele pastor, não gosto daquela pessoa, eu não gosto porque ele confrontou o meu pecado. O pecador iníquo é aquele que defende, é aquele que acha que o teu pecado não é mais pecado. E nessa noite, querido, eu quero que você comece a abrir a sua visão, porque muitos estão tendo o seu nome riscado do livro da vida, porque são pessoas que não se arrependem, são pessoas que não mudam, são pessoas que passam ano, entra ano, sai ano, está na mesma condição de pecado, nada muda na sua vida. O pecador iníquo é aquele que está ouvindo eu pregar aqui, mas dentro dele está borbulhando, não tem nada a ver, eu não concordo com aquilo que o apóstolo está falando. O pecador iníquo é aquele que está aqui já esquematizando sua próxima mentira. Está sentado ouvindo uma pregação, mas ele não consegue entrar na dimensão espiritual, ele já está pensando no pecado que vai praticar depois do culto. Ele já está pensando no que vai acontecer depois do culto.
Ele já está pensando em quem ele vai trair, quem ele vai pegar, quem ele vai maltratar, quem ele vai brigar. A Bíblia diz que esse é o pecador iníquo. Olha para o irmão e fala: cuidado, meu irmão. Nós precisamos começar a nos arrepender, queridos. Se nós queremos que o nosso nome seja achado no livro, nós precisamos começar a ter arrependimento verdadeiro. Não adianta vir na igreja, ouvir o culto, dar glória a Deus, aleluia, levantar, sair lá fora e voltar à prática do mesmo pecado. Nós não podemos, queridos, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ter um encontro com Jesus, nós precisamos nos arrependermos verdadeiramente. Porque o pecador iníquo, ele não se arrepende. O pecador iníquo, ele não está disposto a uma mudança. Querido, as águas mais perigosas são as águas paradas. A doença mais perigosa é a doença silenciosa. Quando você descobre, já aconteceu. Muitas vezes nós estamos nos deparando com pessoas caladas, silenciosas, porém não estão dispostas a mudar a sua vida, a renunciar ao teu pecado e a entregar a sua vida de fato para Jesus. O pecador iníquo é aquele que não conhece, não sabe, não entende sobre o arrependimento. O outro pecador é o pecador escravo. É aquele que tem um pecado, ele quer abandonar o pecado, ele não consegue, ele luta, ele chora, ele faz de tudo, ele quer sair desse pecado, ele ora, ele clama a Deus, ele não aceita mais esse pecado. Esse pecador, ele vai ser transformado, porque existe arrependimento. Jesus disse, olha, que ele veio para libertar os escravos. Ele veio, ele morreu pelos escravos. Ele morreu para dar vida, para dar liberdade àqueles que estão em prisão. Jesus veio para aquele que é escravo. Talvez, meu irmão, você esteja aqui hoje, o pecado está te corroendo, mas se você é um pecador escravo, eu quero te dizer que hoje você sairá daqui liberto, hoje você sairá daqui restaurado, hoje você sairá daqui curado, hoje você sairá daqui preparado para o encontro com Jesus. Mas eu quero dizer que o pecador iníquo, talvez ainda nessa noite ele pode ter um encontro com o inferno. Talvez ainda nesta noite ele pode ter um encontro com o inferno. Após estar amarrado, meu irmão, não adianta você amarrar. Você precisa ter uma mudança de vida. Precisa ter um posicionamento, se posicionar diante de Deus. Quantas vezes, queridos, a igreja, ela tem vivido simplesmente uma aparência na terra. Quantas vezes, queridos, estamos caminhando, estamos dentro da igreja, glorificando a Deus, adorando, mas quando saímos daqui, a nossa vida não condiz com aquilo que vivemos aqui dentro da igreja. E se nós estamos nos preparando para encontrar com Jesus, a primeira coisa, precisamos olhar para o nosso pecado e nos arrependermos verdadeiramente. Se eu quero ser arrebatado no dia que o Senhor vai buscar a igreja, eu preciso me arrepender hoje, porque eu não sei qual será o dia e qual será a hora, mas eu preciso abrir o meu coração para Jesus. O problema não é o pecado, o problema, querido, é a iniquidade. É o pecador que não muda, é o pecador que não se arrepende, é o pecador que não se conserta. Se você está vivendo uma escravidão em alguma área da sua vida, você será liberto. Mas se a iniquidade invadiu a sua vida, meu irmão, só resta a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que alcança misericórdia todo aquele que se arrepende e abandona o seu pecado.
encontra misericórdia todo aquele que se arrepende e abandona o seu pecado. Essa noite é uma noite de arrependimento, querido. Essa noite é uma noite de arrependimento. A Bíblia diz que será tirado do livro da vida todo tipo de pecadores. Os pecadores iníquos, aqueles que não têm mais conserto, aqueles que têm uma má índole, aquele que além de trazer condenação para si, ele condena outro, ele puxa outro para junto dele. Você já viu aquele pecador que não gosta das coisas de Deus e te influencia para não gostar também? A Bíblia diz que esses serão retirados, serão riscados no livro da vida. E no grande tribunal, se o teu nome não for achado no livro do Cordeiro, você será lançado no inferno, no lago de fogo. Vamos lá. 3 tipos de povos serão julgados. O primeiro são os judeus. Os judeus, eles também serão julgados na volta de Jesus. Mas o livro que será aberto será o livro da lei, os 10 mandamentos. Algumas pessoas vivem parte da lei. Aquilo que você crê, você vai ser julgado por aquilo que você crê. Tem pessoas que vivem a lei. Tem pessoas que vivem como se a lei hoje fosse a coisa mais importante. Os judeus viveram e vivem a lei. E eles então serão julgados pela lei. Isso quer dizer, amados, não adianta a pessoa falar assim: apóstolo, eu quero guardar o sábado. Não é pecado guardar o sábado. Pecado é guardar só o sábado. Então, se você quer viver a lei, viva a lei toda. Mas se você vive parte da lei, isso se tornou pecado. Então, julgamento dos judeus. Também terá julgamento dos gentios. Gentios são as nações que serão julgadas depois da volta de Jesus. E também terá o julgamento da igreja. A igreja será julgada logo após o arrebatamento, chamado Tribunal de Cristo, Tribunal Dema. Então, existem esses 3 tipos de povos: judeus, gentios e igreja. Os judeus serão julgados pela lei, os gentios serão julgados conforme Apocalipse capítulo 20, e a igreja será julgada no tribunal de Cristo. Queridos, entenda, quando fala julgamento da igreja, não está falando sobre denominação. No céu não vai haver uma parte onde fala: olha, aqui é para os batistas, aqui para os assembleanos, aqui para os presbiterianos. Não. Quando fala corpo de Cristo, é a igreja no geral. Amém? É a igreja. Todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Mas a Bíblia fala também que no dia do julgamento dos gentios, das nações, do inferno, terá um grande trono branco. Volta para o texto que nós lemos inicialmente. Isaías capítulo 66, verso 1 diz: o céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Agora, o Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, vamos ler novamente. Depois disso eu vi um trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Para eles quem? Para todos os habitantes da terra que morreram e não conheceram Jesus, não entregaram a sua vida para Jesus. Então a Bíblia diz, queridos, quando João teve a visão, João então ele vê ali, diante de milhares de pessoas, João viu um trono branco. Olha o tamanho desse trono. Olha que visão tremenda.
que João tem. Eu vi um grande trono branco, mas existia ali uma numerosa multidão. Imagine uma multidão que vai daqui até o Japão, de pessoas uma grudadas às outras, e todas elas diante do trono branco. Vamos continuar o texto. E quando, só voltando um pouquinho mais aqui, quando fala sobre esse grande trono branco e esta grande multidão, são pessoas que desde da criação do mundo, essas pessoas vão ressuscitar e elas vão estar lá. Essas pessoas, todas elas, aquelas do tempo do dilúvio, do tempo de Abraão, todas elas vão estar ali. E o texto diz: vi também os mortos. Quando fala vi os mortos, porque a Bíblia diz, queridos, que no grande dia, todos irão ressuscitar. E é interessante que quando nós começamos a estudar, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar, e eles vão estar no seu próprio corpo. Apóstolo, essas pessoas que estarão no trono branco serão condenadas? Sim. Porque nós não estaremos no julgamento do trono branco, porque nós já fomos arrebatados. Isso já aconteceu, estamos com Cristo, e nós vamos vir com o Senhor, e agora vai vir o julgamento. Mas agora, queridos, a Bíblia está dizendo que os mortos vão ressuscitar no seu próprio corpo. Isso quer dizer, o que vai ser lançado lá no inferno é a alma ou é o corpo? É o corpo. O que vai queimar é o corpo. Quando você bota a mão no fogo, dói? Sim ou não? E vai doer mesmo, porque vai queimar eternamente. Apóstolo, não é outro corpo? Não, o corpo glorificado é a igreja, mas esses vão sofrer no seu próprio corpo. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Quando o texto diz, quando João fala grandes e pequenos, aqui ele não está falando de estatura, aqui ele está falando de homens importantes e homens que passaram pela terra e não fez história. Eu creio que nesse dia, meu irmão, se não mudar, a Dilma vai estar lá, o Lula também, mas o Fernando Henrique, se não converter, também vai estar, e o Aécio também, Barack Obama também. Aqueles que morreram sem Cristo, eles vão estar diante do trono branco. Sabe aquele andarilho que passou pela tua casa, bateu na sua casa, pedindo um pedaço de pão? Se ele não conhecer Jesus, também ele vai estar lá, do lado desses famosos. Porque João diz, olha, eu vi os mortos, grandes e pequenos. Todos aqueles que morreram sem Cristo, eles vão estar lá. Michael Jackson, grandes atores, atrizes, todos eles estarão lá. Se eles morreram sem Cristo, todos eles vão estar lá. Você quer conhecê-los lá na fila, meu irmão? Misericórdia, né? Misericórdia. Grandes e pequenos, de pé diante do trono. E foram abertos os livros. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com aquilo que eles tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que neles haviam. Então, amados, aqueles que morreram e se perderam. Há pouco tempo, 220 passageiros de um avião, lá não sei que país, sumiu. Estão procurando eles até agora. Agora encontrou uma asa de avião, estão achando que são eles. Os peixes já devoraram os corpos. Mas a Bíblia diz que nesse dia, o mar vai ter que devolver os corpos. Aqueles que morreram e foram comidos pelos peixes, o corpo vai ter que voltar, porque será julgado diante do trono branco. E a morte e o inferno entregaram os seus mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com aquilo que tinha feito.
Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, que é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. João então ele teve uma visão. E ele vê esta multidão de pessoas diante de um grande trono branco. Sabe por que muitas vezes o pecado nos domina? Porque nós perdemos o temor do trono branco. O trono branco está falando sobre pureza, está falando sobre justiça. Amados, eu quero que nesta noite o teu coração comece a arder, porque nós não podemos ter a visão do trono branco e continuarmos na mesma prática de pecado. Nós não podemos ter a visão, o entendimento do trono branco, que é tão majestoso, tão grandioso, que é a soberania do Senhor, e continuarmos no mesmo estado de pecado. O trono branco, a visão do trono branco tem que nos levar a uma vida de santidade, tem que nos levar a uma vida de comprometimento, tem que nos levar a uma vida transformada. A igreja, ela tem perdido a visão do trono branco. E João, quando olha, ele vê um grande trono branco. O céu é a habitação, e a terra se tornou o estrado dos seus pés. E o Senhor está sentado naquele trono, e a grande multidão vem, e ele chama uma a uma. Não sei quanto tempo vai durar isso, meu irmão. Kairos é o tempo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor vai julgar um a um, conforme o que foi encontrado no seu livro. Judas vai estar lá. Herodes também estará lá. Nabucodonosor também vai estar lá. E o Senhor vai chamar um a um. Nesse dia, querido, essas pessoas serão julgadas, serão condenadas e serão lançadas no lago de fogo. Não haverá apelação, não haverá advogado de defesa, não haverá justificativa, porque Deus viu com seus próprios olhos. Aqueles que pecaram, mas se arrependeram, esses não vão estar lá. Mas esses são aqueles que tiveram o seu nome tirado do livro, porque tiveram pecado de iniquidade, não se arrependeram, não se prostraram diante do Senhor, não reconheceram a dimensão do seu pecado, e nem mesmo teve temor do entendimento do trono branco. Diga misericórdia, Senhor. Diga misericórdia. Você hoje tem a oportunidade de não estar nesse julgamento. Hoje, querido, você está sendo alertado para não ir para esse tribunal. Nós seremos julgados por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos. Mateus capítulo 26. Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de vestir. Quando o texto começa a trazer a revelação desse texto, está revelando um povo que não vai estar lá. E aí eles perguntam: Senhor, quando eu fiz isso? Quando eu tive fome? Quando eu dei comida para alguém? Quando, Senhor, eu alimentei o Senhor? Quando eu te dei alguma coisa para beber? E o Senhor disse: quando você fez aqueles pequeninos, aqueles que não tinham, eu vi. Mas também aqui vai estar aqueles que o Senhor diz: tive fome, você não me deu o que comer. Tive sede, você não me deu o que beber. Estava nu e você não me deu vestes. Quando nós começamos, queridos,
a negligenciar o nosso papel na terra, porque o papel da igreja é transformar esta nação, é ver essa nação totalmente transformada. Quando nós cumprimos o nosso papel, o nosso chamado, essa terra será transformada e será uma bênção. Mas se nós não cumprirmos o nosso papel, talvez nós estaremos lá, nesse tribunal branco. E esse tribunal, querido, é o tribunal que o crente não pode estar, que o verdadeiro lavado pelo sangue do Cordeiro não estará, porque aproveitaram a oportunidade, tiveram as suas vidas transformadas, arrependeram, mudaram, foram verdadeiros cristãos na terra, não só de blá blá blá, não só de palavras, mas de ação, fez alguma coisa para transformar esta nação. Hoje, querido, é dia de arrependimento. O verdadeiro evangelho é repartir, querido, é contribuir com o outro. A igreja precisa começar a voltar a cumprir o teu papel na terra. Eu fiquei feliz de ver alguns irmãos levantando alimentos, levantando roupas para entregar para famílias. Isso é um papel que a igreja tem que fazer. A igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja que não tinha pobre e rico, porque eles repartiam tudo. Eles tinham tudo, e tudo que eles tinham, eles repartiam. Então não tinha necessidade daquela igreja, porque era uma igreja verdadeira, era uma igreja que vivia aquilo que pregava. Se nós queremos, queridos, estar diante do Senhor um dia, nós precisamos começar a avaliar, reavaliar a nossa conduta. Deus vence o fogo com fogo. Quanto mais pessoas cheias de fogo de Deus, menos pessoas vão para o fogo do inferno. Este é o momento que nós precisamos começar a pregar como nunca pregamos antes, gente. Este é o momento de você começar a ganhar sua família para Jesus. Jesus está voltando, querido, entenda isso. Este é o momento que nós precisamos ter uma vida transformada e gerar temor nessa nação. Por muito menos o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. A primeira parada gay que existiu na terra foi lá em Sodoma e Gomorra. Eles não praticaram nem 50% que esta geração tem praticado, e Deus destruiu aquela geração. Você acha que Deus tem olhado para a iniquidade dessa nação e Deus está feliz? Querido, Jesus está voltando porque Ele não aguenta mais. O Senhor não aguenta mais o mau cheiro que sai desta nação. A qualquer momento Ele estará às portas, vai levar a sua igreja, o juízo vai acontecer, porque, meu irmão, a iniquidade tem se espalhado na terra. Mas nós temos que estar preparados, e nós precisamos começar a ganhar pessoas. Pais, não deixa teu filho ir para o inferno, não. Esposa, não deixa teu marido ir para o inferno, não. Filhos, não deixa seus pais irem para o inferno, não. Ora por eles, clame. A Bíblia diz ali em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer a sua casa sarada, meu irmão, comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a buscar a Deus. Jesus está voltando, e aqueles que não forem achados no livro da vida vão para o inferno, serão lançados no lago de fogo. Precisamos começar a ter temor, queridos. Precisamos abrir a nossa visão e começar a entender que isso é muito sério, e isso vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento a igreja não estará mais na terra. A qualquer momento nós seremos levados da terra. E nós precisamos começar a mudar primeiro a nossa vida hoje. Não podemos ter o pecado da iniquidade que nunca muda, que nunca arrepende, que nunca é restaurado. Mas precisamos ser libertos, livres para libertar outros. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, isso é sério, meu irmão. Isso é sério. Será que você está livre do sangue dessa geração? Será que você está livre do sangue dos seus parentes? Porque quando nós pregamos, quando nós anunciamos, quando nós falamos, queridos, nós ficamos livres do sangue daquela geração.
Por que você acha que eu e apóstolo estamos tão preocupados em preparar e em doutrinar a igreja para a volta de Jesus? Porque nós estaremos livres do teu sangue. Hoje, queridos, eu estou dizendo, a qualquer momento Ele vai arrebatar a igreja, a qualquer momento Ele virá, Ele voltará. Meu irmão, isso está sendo anunciado dos 4 cantos da terra. Após, porque é só a igreja Nova Dimensão que está pregando sobre isso? Não. O Senhor está acelerando os seus profetas, e os seus profetas estão anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, se prepare. Mas isso não pode ser uma emoção, meu irmão. Isso não pode ser uma emoção. Precisamos ser despertados. Precisamos hoje parar, olhar para o nosso pecado e não aceitá-lo mais. Precisamos olhar para dentro de nós. Assim como o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Talvez, querido, eu estou diante de pessoas aqui que abortaram, mulheres que fizeram abortos, e ninguém sabe. Não estou falando de abortos espontâneos, não, eu estou falando de aborto provocado. Apóstolo, misericórdia, meu irmão. Se Deus começar a revelar aqui, tem muitas que talvez já fizeram aborto no passado. Fazer aborto, meu irmão, não é simplesmente matar uma criança. É simplesmente destruir, sufocar e matar um profeta de Deus. Porque você não sabe o que esse menino ou essa menina seria nessa terra. Mas hoje tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Talvez eu estou diante de pessoas aqui que já molestaram crianças. Talvez eu estou diante de pedófilos. Após estar amarrado não, meu irmão. Se um dia você fez isso, tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Talvez eu estou diante de pessoas aqui que têm praticado o homossexualismo. E se não se arrepender, meu irmão, vai para o inferno. Talvez eu estou diante de caluniadores, de mentirosos, pessoas que falam mal de outros. E tem que se arrepender hoje, meu irmão. Tem que se arrepender hoje. Porque se não arrepender, vai para o inferno. Essa noite é uma noite de conserto. Talvez eu esteja diante de adúlteros e adúlteras. E se não tiver arrependimento e mudança de vida hoje, vai para o inferno. Eu não sei qual é o teu segredo, mas no grande dia, o único pecado que não será revelado é o pecado arrependido e o pecado confessado. Um dia, pastor pregando sobre a volta de Cristo e falando sobre perdão, ele começou a falar: talvez você pode até ter matado alguém, mas se você se arrepender hoje, você vai para o céu. E uma mulher gritou lá do fundo: pastor, você fala isso porque você nunca teve um filho assassinado. Se o assassino do meu filho for para o céu, eu não aceito dividir o céu com ele. O pastor olhou para ela e disse: filha, fica tranquila, porque se você não perdoar, quem vai para o inferno é você. O assassino vai para o céu porque ele arrependeu, mas a tua falta de perdão te leva para o inferno. E ele então olhou para aquele pregador e disse: pregador, mas onde está a justiça de Deus? Na cruz. A cruz é o lugar da justiça de Deus, porque nós praticamos pecados piores do que esse, mas lá na cruz o Senhor, Ele pagou o preço. E quando nós nos arrependemos, queridos, Ele brada do céu: foi justificado. Esse foi justificado. Mas enquanto nós não nos arrependemos, queridos, pode aplaudir o Senhor, mas enquanto nós não nos arrependemos, o céu não será uma garantia do lugar para onde você vai. Essa noite é uma noite de arrependimento.
Apóstolo, meu pecado é um pecado terrível, é um pecado muito sério. Meu irmão, se há arrependimento, se há mudança, se há desejo de mudança, hoje o Senhor vai te libertar e vai acabar com esse pecado. Mas se não houver, vai ser revelado no grande dia. O teu pecado vai te expor, e diante de todos será revelado. Apóstolo, o que eu preciso fazer? Arrependa-te. Arrependa. O pecador, o pecado de iniquidade leva para o inferno. Mas o pecado, quando há arrependimento, te leva para o céu. Diga: Senhor, hoje eu entendi que eu preciso me arrepender. Ainda existe esperança para você não ir para o inferno. Tem pessoas que falam: não, mas Deus sabe de tudo, Deus é bom, mas Deus é justo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Algumas pessoas falam: ah, mas o perigo é o fogo do inferno. Meu irmão, o fogo do inferno é terrível, mas o fogo de Deus, você não imagina. Você não imagina como é o fogo de Deus. Esta noite é uma noite de arrependimento, é uma noite de mudança. Eu quero fechar. Já ministrei sobre o julgamento da igreja, o tribunal de Cristo. E 1 Coríntios fala sobre ouro, prata, pedras, palha, feno e madeira. A igreja não estará no tribunal, no trono branco, mas a igreja estará no tribunal de Cristo. E diante dele vai passar a sua vida de oração. Passa pelo fogo aqui sua vida de oração. Passa pelo fogo a sua fidelidade. Se você foi fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Passa pelo fogo aqui quantas vidas você ganhou para mim. Passa pelo fogo aqui o seu jejum. Passa pelo fogo aqui tudo aquilo que você fez para mim. A Bíblia fala sobre aquilo que não queima, ouro, prata e pedras preciosas, mas ele fala também daquilo que queima. O fogo do inferno queima almas, mas o fogo de Deus queima falsa justiça. Grave isso. O fogo do inferno queima almas, mas o fogo de Deus queima falsa justiça. Nós precisamos ser cristãos que fará diferença nessa terra. O mundo tem que ter medo do fogo do inferno, mas a igreja precisa ter medo do fogo de Deus. O mundo precisa ter medo do fogo do inferno, mas a igreja precisa ter medo do fogo de Deus. Hoje, queridos, nós precisamos começar a ter mudanças. Mudanças. Tem muita gente, querido, que você olha para ele aqui na terra, você não dá nada para ele. Mas é aquele irmãozinho que vem na igreja, não falta num culto, chega antes do culto começar, tudo que tem ele participa, está na célula, discipulado, envolvido com tudo. Essa pessoa são os intercessores, que estão lá, ó, ninguém viu. Se eu perguntar aqui, me fala o nome de todos os intercessores, muitos não vão saber. Chegam mais cedo, oram, eles levam esta obra, meu irmão, eles levam esta obra com os joelhos prostrados. São aqueles que estão orando, são aqueles que estão jejuando, são aqueles que estão clamando a Deus, são aqueles que estão buscando a Deus, ninguém vê. Queridos, aquilo que muitos chutam pensando que é lixo, o sábio se abaixa, encontra ouro. Intercessores, vocês não sabem o lugar que vocês têm preparado no céu. Talvez o seu lugar vai ser muito maior, muito melhor do que o lugar de grandes pregadores de nomes. Quer ver um outro exemplo? Nós estamos aqui gostosos assistindo o culto.
Vai lá em cima ver tantos professores dando aula para os seus filhos. Eles abrem mão de estar aqui, participando do culto para cuidar do seu filho. Eles não estão aqui no púlpito onde todo mundo vê, não. Eles estão lá cuidando do seu filho, falando do amor de Deus para os seus filhos. São pessoas valiosas, queridos, que ninguém vê. Eles não estão aqui no altar, não, mas eles estão lá.